São esses escritores que me inspiravam há muitos anos, né? Eu já tinha morado nos Estados Unidos na época da universidade, me formei lá. E também recentemente fui professor visitante na universidade lá, na Universidade do Texas, em Austin, né? Sim. Então eu tenho uma ligação, de alguma forma, com os Estados Unidos, não só cultural, porque aqui no Brasil a gente cresce, né, lendo livros de literatura norte-americana, vendo filmes. Você falou em Jack London. Jack London povoou a minha infância, minha adolescência. Eu acabei de traduzir um livro dele, inclusive, que vai ser publicado acho que no final desse ano, chama The Road. Um livro publicado em 1907, 50 anos antes do On the Road do Kerouac, e é um livro também de viagem de trem. Só que o Jack London, ele viajava, ele era um hobo, né, um vagabundo. Exatamente. E ele viajava pendurado no trem, ou embaixo nos eixos, ou no teto, isso. ou nas plataformas. Então, quer dizer, uma viagem mais aventurosa. Você tem um Mystery Train também, né? Pois é, o Mystery Train, assim, final dos anos 80 e nos anos 90, eu fiz muitas viagens de mochila pela América Latina. Viajei de navio cargueiro, do Canadá até Santa Catarina, parando pelo Caribe e outros lugares. Né? Atravessei fronteiras aí da América Latina, ilegalmente algumas, inclusive, por aventura, assim. Quer dizer, viajei de caminhão, de trem, de ônibus, pegando carona. Mas faltava ainda os Estados Unidos, né? Eu já tinha feito várias viagens pelos Estados Unidos, mas eu sentia necessidade, talvez pela aventura mesmo, de fazer uma nova viagem longa. Então eu fiz essa viagem de trem de Nova York até a Califórnia, ida e volta de trem, né? E vou narrando no livro um pouco o que eu estou observando, as pessoas, as histórias dos lugares, né? Mas é com um trabalho literário, né? A partir dessa experiência, desse relato de viagem real. Sonhando eventualmente com os cowboys, com os índios perseguindo o trem, dando tiro, flechada. Devia ser muito engraçado isso, né? Bom, Xan, quanto tempo de pesquisa foi necessário para você escrever a história dos Estados Unidos, das origens ao século XXI? Bom, eu me formei no Canadá e para a gente no Canadá, os Estados Unidos, obviamente, é um país super importante. Então, desde a minha adolescência, eu estou estudando nos Estados Unidos e me tornei especialista nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, eu estava fazendo pesquisa durante esses 15 anos sobre Estados Unidos e eu escrevi o livro didático sobre a história dos Estados Unidos com 3 outros autores da Unicamp aqui. Então é um tipo de trabalho que durou bastante tempo. Você falou da Unicamp, você mora aqui em São Paulo ou em Campinas? Não, eu moro aqui em São Paulo, eu sou professor da USP mesmo, mas eu escrevi o livro com 3 outros co-autores da Unicamp. Você leciona o que na USP? Eu sou professor da História da América com ênfase nos Estados Unidos. Eu dou aulas sobre a história dos Estados Unidos, também sobre as Américas em geral, América Latina, todos os países das Américas sem Brasil. Ótimo, ótimo. Isso aqui é um risoto com tinta de lula, não sei se vocês já perceberam, feito pelo maior especialista em risoto do nosso país, que é o Alessandro Segato. Ele pediu que nós harmonizássemos essa história com Chardonnay. Ele mexe com gastronomia, eu mexo com enologia, sou sommelier. Uma coisa que ninguém imaginava, vocês que estudam na história dos Estados Unidos, é que um dia os Estados Unidos pudessem fazer um vinho de qualidade. E fazem um vinho excepcional hoje na Califórnia. Excepcional. No Brasil, todos nós tínhamos uma certa resistência, aquela coisa toda. Hoje nós temos o melhor espumante do mundo fora champanhe. O melhor espumante do mundo é brasileiro. O melhor merlot do mundo é brasileiro. Isso em degustações das cegas, em Bruxelas, República Tcheca, etc. E tal, em Paris. Vinho brasileiro com uvas plantadas na Serra Gaúcha. Hoje nós vamos tomar um vinho brasileiro da Serra Gaúcha. E que é uma homenagem a um famoso pintor brasileiro. Nasceu na Itália, mas veio para cá pequenininho e é brasileiro. É que está, é Alfredo Volpi. Então o nome do vinho é Volpi, que o meu querido amigo Salton deu esse nome, o Ângelo Salton, deu o nome a esse vinho, a essa série de Volpi. Nós vamos tomar hoje o que eu falei agora há pouco com o Sandro,
a princesa da Borgonha, a uva Chardonnay. Lá, ou é Pinot ou é Chardonnay, não tem outra coisa. E, de repente, vocês vão ver que impecável que é esse vinho. Recomendo mesmo, um dos melhores Chardonnays que eu tomei na minha vida e é brasileiro. Vamos falar dos Estados Unidos hoje, mas tem que ter esse orgulho de falar em a rolha. Eu tenho que falar, mas não, a rolha estava meio frouxa. Não, está meio frouxa. Eu tenho que falar hoje um pouquinho mais do meu país. Peço licença a você, minha bonitinha, para que eu possa me envolver com esse Nero de Sépia, tomar um Chardonnay e voltar para falar contigo. Você me espera? Bonitão? Estou esperando você também, ou vice-versa. Amarra na cadeira. Estou voltando já. Não é verdade? Estamos conversando aqui sobre vinho, mas não vamos falar sobre outra coisa. Vamos primeiro agradecer a esse grand chef de cuisine, que é Alessandro Segato, que hoje exuberou nessa história dos risotos todos que nos mostrou, e mais, dê uma olhada nesse mise en place que aqui está. Isso é para acabar com a vida de qualquer um açulcólatra, que é o meu caso. Mas Adoro doce. bem. Acabar bem. Porque tudo isso aqui vai ter um fim digno. Pode ter absoluta certeza disso. Aqui tem um tiramisu com mascarpone italiano, uma carolina caramelada de amêndoas com janduia. Depois vai ter uma mini panelinha de caramelo recheada com umas bananas flambadas na grapa e sorvete de canela, umas gotas de chocolate branco e um ganache de chocolate meio amargo com caldo de framboesa. Como vocês veem, é muito difícil. Ué, a vida é dura. A vida é vida dura. É verdade. Ué, não é pra qualquer um. Sandro, obrigado. Imagina. A bananinha ouro por quê? Porque para mim é a mais que tem a textura e a doçura ideal para flambar com a grapa. Ela mantém uma textura, né, e ela é docinha. Engraçado. É grapa de Chardonnay também? Não, se eu não me engano, essa aí é de moscato. Moscato, tá. Que também é bela uva. Agora, flambar bananinha ouro, isso eu vou fazer. Vou fazer, que eu adoro essas coisas. Você gosta? Gosto. Flambar banana ouro com grapa. Espetacular. Bom, vamos para o nosso Visão Masculina. Bom, no programa de hoje, aqui no nosso Visão Masculino, vamos falar sobre o gigante chamado Estados Unidos da América. Participa comigo dessa conversa o escritor Luiz Bernardo Pericaz e o professor de História da América, Sean Purdy. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Obrigado a você. Hoje é aniversário do Éder. Éder, seu canalha, você não me avisa que é seu aniversário, Éder? Um beijo pra você, Éder! A grande facilidade... Éder é o nosso sonoplasta. Opa! Você vê que... Éder, nós todos amamos você também. Parabéns, querido. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Gosto muito de você, campeão. Você é muito competente. Seguramente o mais competente que eu encontrei em sonoplastia até hoje. Não, de nada. Um beijo, querido. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. O que assusta e o que fascina nos Estados Unidos? A nós outros, né? Olha, eu acho que o que fascina realmente é a cultura norte-americana, né? Quer dizer, como eu estava falando no começo, né? É um país que conseguiu produzir o que há de melhor em música, por exemplo, produziu jazz, blues, folk, rock and roll, quer dizer, grandes pintores, grandes escritores, né? E eu poderia citar assim, dezenas de escritores importantíssimos, quer dizer, então a cultura norte-americana, não só a cultura formal, né, acadêmica, literária, mas a própria cultura dos negros norte-americanos, quer dizer, que deu origem justamente, né, essa música toda bonita que você está falando. A essa música que a gente conhece, que é realmente talvez a grande... Eles têm colocaram a pedra angular da música popular
do século XX, quer dizer, são os norte-americanos. Agora, o que assusta, eu particularmente, eu acho que nós todos nos assustamos e temos que ser muito críticos ao imperialismo norte-americano, né? E aí você vê o que os Estados Unidos têm feito, e ainda isso eu não colocaria a culpa na população, né, no povo norte-americano, mas claro, tem um tripé, né, que é o governo, o complexo industrial militar e as grandes corporações, que têm uma presença internacional muito forte, que esmagam muitas vezes os interesses de outros países, de outros governos, e que chegam a guerras como a gente está vendo agora no Iraque. Então isso eu acho que é o que tem de mais horroroso naquele país. Isso é assustador, isso é assustador e absolutamente verdadeiro, né? Puxa, o que mais impressiona quem pisa pela primeira vez nos Estados Unidos? Você mora num país que é fronteiriço aos Estados Unidos. O que mais impressiona quando você pisa lá? Bom, hoje em dia, eu diria que a grande diversidade, especialmente nos centros urbanos. Eu morei em Filadélfia por 1 ano e meio. Mas é lindo, Filadélfia. Lindo e realmente uma diversidade rica, culturalmente, muito interessante, etc. E eu acho que pouca gente sabe de que as cidades grandes dos Estados Unidos agora são muito multiculturais, gente de todo lado lá, então isso é uma coisa que fascina e é relacionada com cultura popular, porque muitas dessas grandes coisas de cultura popular, música, etc., vêm justamente de imigrantes dos Estados Unidos. Como é que o americano trata o imigrante? Olha, depende, né? Depende. Eu acho que... Se não é cucaracha, trata bem. Se é cucaracha, trata mal. Eu acho que tem um discurso político em um nível que culpa imigrantes para muitos problemas, imigrantes latinos, asiáticos, etc. Mas também tem uma aceitação grande, um cosmopolitanismo nas cidades também que aceita imigrantes. Numa cidade como Filadélfia, Nova York e Los Angeles, agora até as cidades do sul, Atlanta, são têm grandes populações de imigrantes. Eu acho que depende bastante. E os Estados Unidos são um país de imigrantes. Quer dizer, historicamente, né, por mais que você tente negar que eles existem, a partir de um certo momento, eles são absorvidos. Né? Você vai nos Estados Unidos, você tem 40 milhões de latinos lá. Quer dizer, essa população já é norte-americana. Eles, durante muito tempo, lutaram para fazer parte daquela realidade, foram muitas vezes desprezados, mas a partir do momento que eles estão lá, que eles começam a viver, que nasce o filho, nasce o neto, eles fazem parte daquilo. Então, a aceitação é lenta, mas em última instância eles acabam aceitando. Como todas as outras comunidades, você tem árabes, você tem judeus, você tem italianos, irlandeses. Irlandeses, fundamentalmente Nova York. Muitos, Irlanda, estão ali. Italianos. Dependendo da cidade onde você vai, você fala mais espanhol que inglês. Claro. É verdade, é verdade. E tem lugares que as pessoas sequer falam inglês. Ali onde eu estava morando, no Texas, né? Eu passei também por outra cidade, na própria Califórnia, eu já conheci gente perguntando na rua como chegar em tal lugar. A pessoa dizia, me desculpa, mas eu não falo inglês. Quer dizer, e tinha muito, na Flórida tem muito isso, no Novo México. Então, naqueles estados que foram roubados dos mexicanos, né? Na guerra da década de 1840, né? Foram... Agora, no geral, as Américas têm uma civilização nova, a gente sabe disso, se comparado à Europa e à Ásia, né? Agora, todos que chegaram às novas terras eram, em sua grande maioria, aventureiros. Vamos falar claramente isso. Os caras estão desesperados, ou que viviam muito mal em seus países e prontos para enfrentar qualquer dificuldade, porque pior do que estava não podia ficar. Isso é uma coisa mais ou menos clara na nossa cabeça. Bom, são essas características que fazem com que os Estados Unidos hoje estejam sempre envolvidos em conflitos, em guerras. Será que é isso? Tem gente que argumenta isso. Eu não sei se é verdade, né? Eu acho que não. Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que esses conflitos geopolíticos que estão acontecendo agora são resultados do último século, mais ou menos, do desenvolvimento dos Estados Unidos, o impulso para expandir as fronteiras, etc. E o próprio desenvolvimento do país, da economia, necessita
esse tipo de expansionismo, para procurar novos mercados, novas matérias-primas, etc. Então, essa coisa das características do povo, eu acho que é difícil fazer esse argumento hoje em dia. Você tem também culturas antiquíssimas aqui, né? Incas, astecas, maias, né? Quer dizer, são culturas que foram dizimadas, né? Desapareceram por um ou outro motivo. Agora, nos Estados Unidos, você tem uma formação histórica diferente da formação brasileira, né? Você tem os puritanos, né? Você tem um grupo muito grande de pessoas que chegam nos Estados Unidos para construir sua nova realidade lá. E aqui no Brasil, sim, eram os aventureiros, os espanhóis também. Quer dizer, eles vieram saquear, tirar as riquezas, sempre tendo em vista voltar para a Europa. E nos Estados Unidos eles vieram construir realmente. Todos os pioneiros, né, que foram... Exatamente, essa visão é correta. Mas em contrapartida, eu fico imaginando o seguinte, a construção da Austrália, que é um país continente, também é feita por aventureiros. No entanto, vamos dizer que a Austrália tenha sido um Brasil que deu certo? Mas a Austrália, piratas, a população saqueadores, é uma coisa. Mas a população da Austrália é menor do que a cidade de São Paulo. Também é interessante isso. É um país A explosão demográfica é uma tragédia. Então, nenhuma teoria econômica sobrevive a isso. Eu acho que pode ser. Agora, nós, inclusive, nós, Brasil, quer dizer, o começo dos países chamados Novo Mundo, quer dizer, das Américas e tal, foi muito semelhante um no outro. No começo, quer dizer, as coisas eram todas muito certo. Tinha um domínio anglo-francês no país do Chad, e inglês, e francês também, e espanhol nos Estados Unidos, depois espanhol, já tem português aqui, tudo bem, mas eram mais ou menos a mesma coisa. Muito bem. O que fez com que os Estados Unidos, de repente, virasse uma potência, e o Brasil ainda está na espera desse gigante adormecido para acordar, sendo que, na época do Segundo Império, o Brasil, economicamente, era superior, em termos de economia, aos Estados Unidos. Durante o Segundo Império, com Dom Pedro II. A partir da proclamação da República, o Brasil vem rolando pela escada abaixo. Tudo bem. Mas o que fez com que os Estados Unidos virassem uma potência e o Brasil está nessa aí? Não foi a proclamação da República, que não necessariamente, né? Bom, isso... Olha, pode falar, né? Olha, tem uma resposta que, claro, não é fechada e não é tão óbvia, né? Mas, se você perceber, todos os países de capitalismo avançado, como os países que depois tiveram uma via de desenvolvimento alternativo socialista, todos tiveram uma característica, eles tiveram uma revolução, né? O Brasil não teve uma revolução. Nos Estados Unidos teve a Guerra de Independência, uma guerra revolucionária. Que, aliás, a Inglaterra teve. Nós não tivemos Guerra de Independência. A França teve uma revolução, a Rússia, a China, Cuba. Todos esses países passaram por processos traumáticos, mas necessários, onde você teve reforma agrária, onde você teve a consolidação de outros grupos que não fossem apenas grupos como aqui você tem no Brasil, que são coronéis que controlam determinadas regiões durante séculos, e você tem no Congresso até hoje, ano após ano, os mesmos sendo eleitos, os pais, os filhos e os netos. Mas eu vou pegar, Luiz, um gancho aqui. Olha o flambé do meu amigo, olha que coisa mais linda. Preste atenção. Os Estados Unidos, não é que eles se distanciaram dos outros países das Américas. Eles são diferentes do resto do mundo. Quer dizer, não necessariamente que, mesmo aqueles que tiveram revoluções e que tiveram... A própria Revolução Francesa, que foi inspirada na Guerra da Independência dos Estados Unidos, são completamente diferentes em termos culturais. O que faz os Estados Unidos ser diferente do resto do mundo? Uma ideia, professor? Bom, obviamente a bagagem cultural da Inglaterra, que os Estados Unidos tinha, né, na época, o fato de que tinha terras abertas
um grande continente nos Estados Unidos. E também, falando do sucesso dos Estados Unidos, também a proximidade dos Estados Unidos com a Inglaterra mesmo, usando inovações tecnológicas da Inglaterra, etc. Isso foi tudo importante. Então, eu acho que nesses aspectos foi importante. E você até pode falar de um espírito de negócios, de fazer comércio, né? Os historiadores falam de uma revolução do mercado, a criação de um mercado interno bem cedo nos Estados Unidos, com transporte, canais primeiro, depois ferrovias e ligações e laços comerciais entre várias regiões, muito mais desenvolvido do que outros países, inclusive o Brasil na época. Então, essa visão eu acho correta. Agora, uma coisa, Luiz, não existe meio termo em relação aos Estados Unidos. Eu tenho parentes lá, que moram lá, que na época trabalhavam em empresas, ou no caso de um tio meu, que era ligado ao American Brazilian Chamber of Commerce, e foi para lá, ficou, a família inteira se considera americana, embora tivesse nascido aqui, são patriotas ao extremo, adoram. Mas, maniqueísmo à parte, os Estados Unidos é ou amado ou odiado. Eu não sei como é que esses sentimentos são tão claros em relação aos Estados Unidos. Por que isso? Mas olha, eu acho que no Império Romano já tinha isso. Quer dizer, quando você é um império, né, você... Não, é verdade, você... Está correto, né? Sim, Sandro? Lógico. Você tem um país que chegou a um nível de desenvolvimento, né, de qualidade de produtos, de cidades que oferecem todo tipo de serviços, né, que muita gente realmente deslumbrada em todo mundo, quando olha aquilo, muita gente fica realmente fascinado, né, como a mariposa em torno da lâmpada. Agora, você tem o outro lado da moeda, né, infelizmente. Então, de um lado, você tem realmente esses atrativos todos, né, que o capitalismo nos Estados Unidos oferece para as pessoas, mas a contrapartida o império. É o império. Né? Eu acho que dá para amar algumas coisas e odiar outras. Você pode não gostar do governo dos Estados Unidos, mas gosta de cultura popular. Correto. Eu acho que é correto isso. Essa visão é muito correta. Agora, a gente conhece muita história dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, é bom que a gente veja, eu trabalhei muito lá, tenho parentes lá e tal. É um povo absolutamente desinformado, inculto. Tanto faz, como eu disse aqui em off para vocês, Brasil, Uganda, Haiti, Bangladesh, qualquer coisa, Costa do Marfim, é tudo igual para eles. Só olham para o umbigo, para o próprio umbigo. Ou seja, não conhecem nada do mundo e pouco do mundo deles, mas são extremamente patriotas e solidários, quer dizer, uns com os outros. A gente vê essa coisa em filme, mas ela é verdadeira, porque eu constatei lá. É engraçado isso, né? E é desse jeito mesmo, você que moraram lá? Eu acho em muitos aspectos, mas temos que tomar cuidado com algumas dessas coisas também, porque patriotismo pode ser quebrado, pode ser questionado. Se você olha nas pesquisas, por exemplo, 80% da população apoiou o atual presidente Bush. Hoje odeiam ele. Exatamente, odeiam ele e gente questiona esse patriotismo. É interessante que agora... Mas sempre apoia as tropas, né? Mas sempre apoia as tropas. O Yellow Ribbon, que eu vou te falar. Isso aí. Mas quem está liderando o movimento anti-guerra agora são familiares, parentes de soldados mortos. Interessante, né? Que são patriotas. Você, por favor, quer parar com esse negócio aí? Nós estamos falando aqui há meia hora, não falamos absolutamente nada. Olha o que eu tenho aqui de coisa para falar, que eu mesmo queria saber. Por favor, que pena. Eu fico indignado que a gente começa a me empolgar e de repente não... Bom,
tá no fim, acabou, sinto muito. Muito, olha que eu fico olhando. Passa rápido aqui, né? Olha aqui no o que... cinema, quando vai rapidinho. E eu vou agora botar as coisas que eu quero na frente, o negócio das guerras. Eu queria... Nem chegou no Disney. É claro, a xenofobia. Pro outro, vamos marcar um outro para a gente vir falar mais dos Estados Unidos, que é um pecado. A gente vai falar disso tudo. Luiz Bernardo Pericaz, autor do livro Mystery Train. Muito obrigado. Estão subindo, olha, esse é o livro, Mystery Train. Tá vendo? Enquanto sobem os créditos em cima, aquilo